É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 30 de março de 2021, hoje é terça-feira da Semana Santa. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava Jesus falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Meu irmão e minha irmã, estamos na terça-feira da Semana Santa, contemplando a cruz de Jesus. Aproximava-se a hora crucial para Jesus, o momento em que ele seria entregue aos sumos sacerdotes para ser torturado e morto. E o que é mais triste ainda, ser entregue por um dos seus. A palavra de Deus que chega até a nós, no Evangelho de hoje, mostra-nos a que ponto a maldade humana pode chegar. Por algumas moedas de prata, Judas, que convivia diretamente com Jesus, o entrega friamente a seus adversários. No texto que nos é apresentado, há uma antecipação da Quinta-feira Santa. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Tomado de uma profunda tristeza, Jesus revela quem seria o seu traidor e quem iria negá-lo
durante 3 vezes naquela noite. Angustiado, não tanto pela proximidade de sua morte em si, mas por perceber o quão é grande o estrago que a ganância e a falta de amor é capaz de provocar no coração humano, Jesus disse a Judas: "O que tens que fazer, executa-o depressa." Mesmo ciente de que Jesus já estava a par de tudo que estava por vir, Judas não se arrependeu, não voltou atrás em seu plano. Pelo contrário, apressou-o em executá-lo. Não pensemos que tudo isso, a traição de Judas, a sua morte, tenha sido planejado por Deus. Até porque, se assim pensarmos, vamos achar que Deus foi muito cruel para com Judas, dando-lhe um destino tão triste. Deus Pai não queria que nada daquilo acontecesse. Ele até que poderia ter evitado que Judas fizesse essa crueldade com seu filho, mas Deus não quis intervir na liberdade humana. Ele deixou que tudo acontecesse de acordo com a mentalidade daquele povo, permitindo que Jesus pagasse com a vida o preço da liberdade humana. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nos perguntamos: por que será que Judas fez essa maldade tão grande com Jesus? A resposta é simples. Mesmo tendo convivido diretamente com o amor, Judas não vivia o amor. Seus pensamentos estavam voltados para as coisas materiais, as coisas do mundo. Ele não desapegou. Foi a ganância que separou Judas de Jesus fisicamente. Judas estava com Jesus, mas o seu coração estava distante dele. Judas esperava por um Messias guerreiro, com poderes políticos, alguém que fosse usar de sua força para destruir o inimigo. Certamente, ao perceber que Jesus não era nada daquilo que ele esperava, que Jesus anunciava um reino de paz e de justiça, ele se decepcionou. Naquela mesma noite, Jesus fala também da negação de Pedro. Pedro iria negá-lo 3 vezes, o que muito entristeceu também. Assim como Judas e Pedro, muitos de nós continuamos traindo e negando a Jesus. Ao invés de ficarmos condenando Pedro e Judas, devemos refletir um pouco. Refletir sobre tudo que nos leva a negar e a trair Jesus e também sobre a nossa reação quando somos traídos. Será que teremos a mesma postura de Jesus? Tanto Judas como Pedro se arrependeram do mal que fizeram a Jesus. Pedro buscou o perdão e foi perdoado. Judas não teve coragem de voltar. Se ele foi ou não perdoado, não sabemos. Pedro, nós sabemos que foi perdoado, pois ele foi o escolhido para conduzir a sua igreja. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus conhecia os seus discípulos e as suas fraquezas. Desta mesma forma, ele nos conhece e não quer que nenhum de nós se perca pelas esquinas da vida. Se errarmos, voltemos a Ele e peçamos o seu perdão. Perdão, Senhor, por ter pecado tanto, meu Pai. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque Jesus, nos últimos momentos de sua liberdade, nos ensina que a traição vem da parte do inimigo, e o traidor passa a seguir e servir o maligno. Mas a todos nós que fizermos a vossa vontade, na prática da verdade, da justiça, por meio da vossa palavra, assim como o Senhor o glorificou, Ele também nos glorificará. Graças, Pai, glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que estejamos sempre ligados, conectados a Jesus, em laços bem firmes e fortes, a fim de sermos sustentados e conduzidos por Ele
em todas as circunstâncias de nossas vidas. Amém. Meu irmão e minha irmã, fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia. E até amanhã.